Hoje nós vamos falar sobre a glotoplastia de Wendler, que é a cirurgia da feminização vocal. Meu nome é Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente aqui em Aracaju e atuo também por teleconsulta. Para mais informações, acesse os contatos aqui abaixo. Essa cirurgia consiste na mudança do tom de voz. Então eu trago uma voz que é mais grave, mais masculina, mais próxima do sexo biológico masculino, para uma voz mais aguda, mais feminina, mais próxima do sexo biológico feminino. Essa cirurgia, a principal indicação é para mulheres transgênero, que desejam ter uma voz mais feminina, mais aguda. Antes de falar da indicação, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes. O sexo biológico masculino, o ciclo vibratório das pregas vocais é um ciclo vibratório com a frequência menor. Frequência fundamental da voz, ou F0, é a quantidade de ciclos vibratórios que cada pessoa tem, de abertura e fechamento das pregas vocais por segundo, que é medido então em Hertz. Só para vocês terem ideia, o sexo biológico masculino tem uma frequência fundamental ali em torno de 80 a 150 Hz. Já o sexo biológico feminino tem uma frequência fundamental ali em torno de 200 Hz. Então, o sexo biológico feminino tem uma frequência fundamental maior. A percepção do som, se é mais agudo ou se é mais grave, essa percepção a gente chama de pitch vocal. Então, por isso que essa cirurgia também é conhecida como a cirurgia que eleva o pitch vocal. A cirurgia que traz a voz, para deixar a voz mais aguda, mais feminina. Quando é que ela é indicada? Ela é indicada para aquelas pessoas que têm uma voz mais grave, mais grossa e deseja ter uma voz mais aguda, mais delicada, mais feminina. Esse perfil de cirurgia, ele está indicado para pacientes transgênero. Mas, em alguns casos específicos, essa cirurgia também pode ser aplicada para pacientes cisgênero, para mulheres cisgênero. A glotoplastia de Wendler atualmente é a técnica cirúrgica mais aceita, mais aplicada no dia a dia do laringologista que faz cirurgia de mudança vocal. Existem outras técnicas como a tireoplastia tipo 4, mas atualmente, como o efeito da glotoplastia de Wendler é duradouro, é permanente e os resultados vocais têm sido melhores, a técnica de preferência tem sido realmente a glotoplastia de Wendler. Não que a tireoplastia tipo 4 não possa ser utilizada, pode ser utilizado, mas a chance de falha de tratamento, de ficar com a voz boa e transitoriamente ela voltar a ficar um pouco mais grave, isso pode acontecer com um índice maior quando comparado com a glotoplastia de Wendler, por exemplo. Outro ponto interessante para falar é que essa cirurgia da glotoplastia de Wendler pode ser associada a outro tipo de cirurgia que muda a estética do paciente, como, por exemplo, a cirurgia da retirada ou remoção do pomo de Adão, que a gente chama tecnicamente de condrolaringoplastia, que é uma outra técnica cirúrgica que exige um corte no pescoço para que a gente consiga fazer uma plástica nessa região do pomo de Adão e deixar o pescoço mais lisinho, sem essa proeminência laríngea tão avantajada. Tem pacientes que desejam ter essa retirada do pomo de Adão e que pode ser associada no mesmo tempo cirúrgico da glotoplastia de Wendler, por exemplo. Antes da gente indicar a cirurgia propriamente, a gente precisa de uma avaliação com fonoaudiólogo especialista em voz para fazer os ajustes vocais o máximo possível para que essa pessoa consiga ter um pitch vocal mais elevado. Tem vários casos que não precisam de cirurgia. Fez o ajuste vocal adequado com o fonoaudiólogo, com os treinamentos, com os exercícios direcionados para isso e o paciente ficou bem, ficou satisfeito. Então não faz sentido a gente fazer esse tipo de cirurgia. Fez a sequência de fonoterapia, de terapia de voz, com uma pessoa de confiança, com um fonoaudiólogo especializado em voz, e não teve um resultado satisfatório, aí sim faz sentido a gente considerar essa possibilidade de cirurgia. Então, dificilmente um laringologista, um cirurgião especialista em voz, vai indicar essa cirurgia da mudança do pitch vocal sem ter uma avaliação fonoaudiológica adequada. Como é realizada a glotoplastia de Wendler?
A glotoplastia de Wendler ela é realizada através da microcirurgia de laringe. Ou seja, você precisa fazer uma cirurgia sobre anestesia geral, né? Então é um processo cirúrgico em que você recebe a medicação na veia, você vai dormir profundamente, não vai ver nada durante a cirurgia. É uma cirurgia que exige anestesia geral com intubação orotraqueal, então o paciente fica intubado naquele período da cirurgia, terminou a cirurgia, é retirado o tubo e enquanto o paciente está intubado naquele processo é quando a gente começa a cirurgia propriamente. Então o primeiro passo é fazer a laringoscopia de suspensão. A laringoscopia de suspensão consiste na passagem de um tubo de ferro, geralmente o tubo de ferro é mais ou menos desse tamanho, ele pode ter diversos comprimentos e diversos diâmetros, para que a gente consiga comunicar a parte da boca, da parte externa, até essa região das cordas vocais, fica nessa altura aqui da cartilagem, onde a gente tem um gogó aqui, a altura da prega vocal é aqui. Então a gente precisa fazer essa comunicação e deixar um trajeto em linha reta para que a gente consiga manipular as pregas vocais, certo? Uma vez fez a laringoscopia de suspensão, a gente conseguiu expor as duas cordas vocais, é iniciado o procedimento cirúrgico propriamente. E como é realizado isso? A gente faz uma incisão nos dois textos anteriores, né? No texto anterior principalmente, às vezes quase até a metade do nível da prega vocal, e faz uma decorticação. O que é isso? Eu tiro o revestimento de mucosa, o revestimento da prega vocal e deixo ela desnuda. Fica em carne viva mesmo, fica exposta, né? Qual o objetivo disso? Eu preciso desnudar essa região anterior da prega vocal para depois fazer uma sutura. E é sutura mesmo, é fio, dá os pontos, faz a tração para que uma prega vocal se junte na outra. Qual é o princípio dessa cirurgia? Se eu tenho uma prega vocal mais longa, ela é igual a corda do violão. Se ela tem uma prega vocal mais longa, ela termina tendo um som mais grave. Se eu tenho uma prega vocal mais curta, eu tenho um som mais agudo. Então, quanto mais eu aperto a corda do violão, mais agudo o som vai ser. Quanto mais eu aperto a prega vocal, diminuo essa distância, da prega vocal para a comissura, mais aguda fica a voz. Então eu melhoro, eu aumento o pitch vocal consequentemente. Atualmente tem sido associado algumas técnicas à glotoplastia de Wendler. E qual é a técnica mais comumente associada? Que é o termo LABA, que é uma palavra que vem do inglês, que a tradução é o ajuste de voz assistido por laser. Ou seja, o ajuste que a gente faz nas laterais da prega vocal, que é dentro do músculo tireoaritenoide, a gente faz uma vaporização desse músculo nos textos anteriores para soltar ainda mais essa prega vocal e encurtá-la ainda mais, consequentemente, gerando uma voz mais aguda. Tecnicamente, é essa a cirurgia, Então, eu faço a laringoscopia de suspensão, faço uma decorticação na parte anterior da prega vocal e faço alguns pontos. A quantidade de pontos vai depender do diâmetro da prega vocal e da avaliação intraoperatória do cirurgião, certo? Tem que ter muito cuidado para não fechar demais, que isso pode comprometer a respiração, e ter cuidado para não fechar de menos, que a sutura pode ser não suficiente para deixar a voz mais aguda do ponto de vista satisfatório para o paciente que faz esse tipo de cirurgia. Então, é uma cirurgia muito delicada, que precisa ter um cirurgião experiente para que tenha os melhores resultados possíveis. Terminado o procedimento cirúrgico, a gente retira o laringoscópio de suspensão e avisa o anestesista para acordar o paciente e tirar o tubo. Qual é o resultado esperado no pós-operatório? A pessoa que fez esse tipo de cirurgia, ela vai ter um resultado final, uma voz mais aguda, uma frequência fundamental mais elevada, com um pitch vocal mais elevado, próximo ao do sexo biológico feminino. Em contrapartida, a voz fica um pouco mais rouca. É impossível você fazer esse tipo de cirurgia sem deixar algum grau de rouquidão. E isso precisa ser muito bem conversado com a pessoa que vai fazer essa cirurgia, porque ele precisa saber desse risco. A cirurgia ela não é totalmente inofensiva, ela vai trazer uma agressão nas pregas vocais, vai induzir uma sineque, uma cicatriz na porção anterior, que não é possível de reverter novamente. Então, uma vez eu faço a cicatriz, eu não consigo desfazê-la.
E isso tem que ser bem esclarecido, porque eu não consigo trazer de volta a voz como era antes. Ah, doutor, não gostei do resultado da cirurgia, quero que você deixe minha voz como era antes, mesmo que eu achava que era ruim, mas a que está hoje está pior. Não existe essa chance. Óbvio que quando bem indicada a cirurgia, a chance disso acontecer é muito pequena, de se arrepender, né? Fez a cirurgia e achou que não ficou bem. Por isso que exige todo esse trâmite, né, de pré-operatório bem feito para que não aconteça, que não tenha esse risco. E essa orientação precisa já estar clara antes mesmo de realizar a cirurgia. Vou trazer a sua voz e deixá-la mais aguda, mais feminina, com pitch vocal mais elevado. Em compensação, sua voz vai ficar um pouco mais rouca, vai ficar um pouco mais fraca, você não vai conseguir gritar como era antes. Se você canta, o seu alcance vocal não vai ser mais o mesmo, você não vai conseguir atingir determinadas notas, por exemplo, e isso faz parte da limitação da técnica cirúrgica. Cuidados pós-operatórios. Um cuidado especial em relação a esse tipo de cirurgia é o repouso vocal. Quando a gente fala das cirurgias de micro de laringe em geral, o repouso vocal ele pode variar de 5 a 7 dias, às vezes, no máximo 10 dias, certo? Isso vai depender da patologia da doença que o paciente foi submetido. Quando a gente fala desse tipo de cirurgia chamada glotoplastia de Wendler, que entra dentro do arcabouço da microcirurgia de laringe, o repouso vocal ele é muito mais longo, né? Então é um repouso vocal absoluto, sem poder falar nada, no período de 15 dias. Por que isso? Eu preciso garantir que essa sutura que foi feita lá na porção anterior da prega vocal, ela fique aproximada ali e não tenha nenhum risco de você falando soltar, ter uma deiscência de sutura, por exemplo. Que é uma complicação da cirurgia. Você faz a cirurgia, tem o azar de ter uma crise de tosse, uma crise de choro. Quais são as condições que podem favorecer a soltura desses pontos no pós-operatório? Por exemplo, se o paciente der azar de pegar uma gripe, ter muita tosse, uma crise de espirros, né? Isso vai fazer uma movimentação da prega vocal e aumenta a chance dessa soltura se abrir, desse ponto se abrir, digamos assim. Ou então, se o paciente passar por um estresse muito grande naquele pós-operatório, uma situação de perda de algum familiar ou de uma dor mais forte, precisar chorar, né? Ou até mesmo situações de urgência que terminou gritando sem querer, pode acontecer de soltar esse ponto. E aí precisar, quando solta esse ponto, geralmente precisa ver como é que vai ser essa cicatrização. E com um período de 30 a 90 dias a gente percebe como é que vai evoluir. Se perceber que realmente, mesmo com a soltura do ponto, manter uma cicatrização que não foi adequada, é possível fazer sim um retoque cirúrgico. A gente faz novamente, escarifica aquela região anterior e dá um novo ponto ali para segurar. E juntar novamente a parte anterior das pregas vocais. Além dos cuidados do repouso vocal, é preciso seguir o uso de algumas medicações. O uso de medicações pode variar da experiência de cada cirurgião. No geral, eu prefiro usar, por exemplo, antibiótico no pós-operatório, porque eu sei que essa situação, quando exige uma manipulação maior, tem um pequeno risco de infecção ali naquele local. E se eu quero garantir que a cicatrização esteja adequada, se eu elimino esse risco de infecção usando antibiótico, acredito que o resultado pós-operatório possa ser melhor. Eu costumo também deixar medicações que inibem a acidez do estômago, são chamados inibidores de bomba de próton. Tem vários, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol são os mais comuns, certo? E essas medicações a gente costuma usar no pós-operatório também para diminuir a influência do refluxo na laringe, melhorando o padrão de cicatrização. Complicações que podem acontecer para esse tipo de cirurgia. As complicações elas podem estar relacionadas ao próprio processo de anestesia, por exemplo, ter uma reação à medicação que usou. Pode estar relacionado à própria laringoscopia de suspensão, que agora você já sabe que é aquela passagem daquele tubo reto de ferro que me dá acesso à região das cordas vocais. Por exemplo, o laringoscópio ele é apoiado sobre os dentes, como vocês conseguem ver nessa figura aqui acima. Então, pode ter pequenas fraturas, o dente pode ficar um pouco amolecido. Se já tem um dente que não está em boa condição, pode ser que ele caia durante a cirurgia. É muito raro, mas pode acontecer. O tubo de ferro passa próximo aos lábios, então às vezes o lábio inferior pode ficar um pouco beliscado, o lábio superior também. Notem que esse tubo passa muito próximo da base da língua,
Então, às vezes, fica um machucadinho ali na base da língua, ou até mesmo na parede posterior da garganta, da orofaringe, fica algum cortadinho lá durante o procedimento da laringoscopia de suspensão. Isso pode ocorrer. Muito raramente, em casos que precisa de uma laringoscopia prolongada, o que a gente evita ao máximo, porque isso pode dar edema de base de língua, podendo gerar até uma obstrução da via respiratória. Então, você fazendo a cirurgia com um cirurgião experiente, todos esses riscos são minimizados, mas eles existem, tá certo? Da técnica cirúrgica em si, né? Qual é o risco que isso pode ter? A gente já falou consiste, né? Tecnicamente, essa cirurgia consiste na sutura da região anterior das pregas vocais. E eu quero que essa sutura fique lá. Toda e qualquer situação que venha a favorecer a ruptura desses pontos é considerada uma complicação. Então, se o paciente no pós-operatório teve crise de tosse, teve crise de choro, né, ficou angustiado por alguma situação ou precisou gritar numa situação de urgência, esse ponto pode se soltar. A gente chama isso de deiscência de sutura. Outra complicação, infecção no local da cirurgia, que é minimizado com o uso de antibiótico, mas pode acontecer. Outra situação, granulomas nessa região do ponto. O que seria esse granuloma? É algo muito parecido com o que a gente chama de queloide. Quando você fala de cirurgia queloide, que seria essa cicatriz hipertrófica, isso também pode acontecer nas pregas vocais. E na maioria das vezes é um processo transitório, ou seja, ele vai formar um edema, um granuloma. Imagine, tem um corpo estranho, tem um ponto ali grudando uma prega vocal na outra, e isso pode gerar um processo inflamatório um pouco mais exuberante em alguns pacientes e vai formar um bolo de carne, digamos assim, de uma forma bem popular, em cima do ponto, que a gente chama isso de granuloma pós-operatório. E acontece em boa parte dos pacientes e na maioria das vezes ele regride e volta a ter uma cicatriz habitual. Um ponto importante para ser falado, e pode ser considerado inclusive uma complicação dessa cirurgia, né, é que nenhum cirurgião consegue prever exatamente como vai ser a cicatrização de cada paciente. Então isso é algo muito individual. Por exemplo, tem pacientes que geram uma reação de corpo estranho tão grande que pode ser que a cicatriz fique um pouco maior do que o esperado. E se essa cicatriz fica um pouco maior do que o esperado, além do resultado vocal não ficar muito bom, pode ter a questão de dificuldade respiratória. E lembra que a prega vocal ela se abre para a gente respirar, ela se fecha para a gente falar e tem um movimento de deglutição para proteger a via respiratória. Então, se eu fecho mais essa prega vocal, o paciente pode ter alguma queixa de dificuldade para respirar. E é uma complicação muito rara, mas que pode acontecer nesse tipo de cirurgia. Vamos resumir aqui com alguns pontos importantes sobre a glotoplastia de Wendler. Primeiro, a indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica é para pacientes que desejam elevar o pitch vocal, ou seja, aquele paciente que tem um pitch vocal mais baixo, uma voz mais grossa, mais grave e deseja ter uma voz mais aguda, mais próximo do feminino. Por isso que é chamado da cirurgia de feminização vocal. Um ponto fundamental para realizar essa cirurgia é fazer uma avaliação pré-operatória com um fonoaudiólogo especialista em voz. Sem essa avaliação, o próprio cirurgião não tem a segurança adequada para indicar esse procedimento cirúrgico. Outro ponto importante, a cirurgia não é isenta de riscos. Toda cirurgia existe riscos e esses riscos precisam ser muito bem conversados com o paciente. O principal deles o paciente precisa saber que a voz vai ficar mais rouca, embora mais aguda, mais feminina. Não existe essa cirurgia fazer e deixar a voz apenas aguda, mais feminina, sem ficar um pouco rouca. Essa cirurgia dificulta, diminui o alcance vocal. O paciente não consegue chegar em determinadas notas, então se ele canta vai ter uma certa dificuldade. Isso precisa ser muito bem conversado antes de indicar a cirurgia. Além disso, pequenas complicações podem existir durante esse procedimento da microcirurgia de laringe, que durante a cirurgia você faz anestesia geral, tem a microlaringoscopia de suspensão, e isso tudo envolve pequenos riscos e também precisa ser bem conversado com o paciente. Certo? No pós-operatório, são 15 dias de repouso vocal, exige o uso de algumas medicações e precisa também ser realizada a fonoterapia no pós-operatório para manter os ajustes vocais adequados e conseguir os melhores resultados. É possível fazer esse tipo de cirurgia junto com a condrolaringoplastia, que é a cirurgia de retirada ou de ajuste do pomo de Adão. Além disso,
tem uma técnica cirúrgica chamada LAVA, que é ajuste vocal assistido por laser, que pode ser associado ao processo de glotoplastia, tanto é que pode ser chamada de glotoplastia de Wendler modificada. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com amigos e familiares e se inscreva aqui no canal. Vocês podem me acompanhar também no Instagram, aqui no meu perfil. Lá vocês vão conhecer um pouco melhor da minha rotina no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, veja esse próximo vídeo aqui que é bem interessante para o seu caso.